السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Em nome de Allah, louvado seja Allah e que a paz esteja com o mensageiro de Allah. Testemunho que ninguém merece adoração excepto Allah. Testemunho que Muhammad é servo e mensageiro de Allah. Como estão? Tudo bem? Continuamos com a nossa aula de At-Tawhid. Estamos ainda a falar de o quê? Das qualidades de Allah subhanahu wa ta'ala. Estamos a falar de Sifatullahi ta'ala. A última qualidade de que falamos, como se chama? Al-Wahdaniya. Não é Wahadaniya, não é Waha. Wahdaniya, que significa a unicidade de Allah subhanahu wa ta'ala. A palavra Wahdaniya deriva de onde? Origina de que palavra? Wahid, não é? Que é um. Então, unicidade vem do único. Vocês sabem que Allah tem muitos atributos. Temos dois nomes de Allah que dão origem à palavra Wahdaniya, que é Al-Wahidu, Al-Ahad. Ok. Allah é Al-Wahidu, o um. Al-Ahad, o único. Então, a partir da palavra Al-Ahad, o único, o uno, surge a palavra Al-Wahdaniya. Então, dizíamos que Al-Wahdaniya significa a unicidade. O que é que isso quer dizer? Que Allah subhanahu wa ta'ala é único em quantos aspectos? Em três aspectos. Allah é o único no ser, o único nas qualidades, o único nos atos. Em outras palavras, o ser dele é único, porque ninguém mais é como ele. As suas qualidades são únicas, porque ninguém tem qualidades de Allah. Os seus atos são únicos, porque ninguém faz o que Allah faz. Tudo bem? Então, hoje entramos, inshallah, na qualidade de número 7. Esta sétima qualidade tem a ver com a primeira qualidade, lembram-se? Qual é a primeira qualidade de Allah? Al-Wujudu, Al-Wujudu, que significa a existência, não é isso? A existência, tudo bem. A sétima qualidade, que é a aula de hoje, é Al-Hayatu. Al-Hayatu. Al-Hayatu significa a vida. A vida. Ou, se vocês quiserem, digam o viver. Estas duas palavras representam Al-Hayatu. Por que estou a dizer que esta qualidade tem a ver com a primeira qualidade? Estamos hoje a falar da sétima qualidade. Sétima qualidade de Allah. Falamos da existência ou do ser de Allah. Primeira qualidade. Allah existe. E nós aprendemos que o correto é dizer que Allah é. Não é isso? Vejam, Al-Hayatu, a vida ou o viver de Allah, não há dúvidas que tem a ver com a sua existência. Se ele existe, ele vive. Na escola, nós aprendemos que os seres dividem-se em duas partes. Seres vivos e seres não
vivos. Está claro? Então, Allah subhanahu wa ta'ala faz parte dos seres vivos, mas ele é vivo diferente dos outros vivos. Por isso nós escolhemos a palavra vivente. Quando falamos de Allah como vivo, nós falamos Allah é o vivente. Al-Hayyu, ele é o vivente, para diferenciar com os vivos. Está claro? Por quê? Porque a sua vida é diferente da vida das suas criaturas, ou é diferente da vida das outras coisas além dele. Então presta atenção, a ligação que existe entre a primeira qualidade, o ser, a existência de Allah, e esta qualidade que é Al-Hayatu, a vida de Allah subhanahu wa ta'ala. Para você entender a vida de Allah, você precisa de entender a sua vida. A nossa vida, onde é que está? Me mostrem. Onde está a nossa vida? Então, a nossa vida está como? Está com Allah. Ah, é? E Allah está conosco aqui? Hã? Vamos lá responder. Estão livres. Não tenham medo. É aula. É para aprender. Se você responder errado, não tem pecado aqui. Está claro? Responda. Ela disse que a nossa vida está com Allah. Vocês acreditam? Acham que é certo? E eu torno a perguntar. Onde está a nossa vida? Está? Nas mãos de Allah. Qual a diferença? Está com Allah? Você também. Você gosta de brincar com as palavras, né? Está na mão de Allah. Está com Allah. Qual é a diferença? Onde está a nossa vida? O que eu quero que vocês percebam é que a nossa vida está no meio da morte. Como? Antes de vivermos, antes de Allah nos dar a vida, nós estávamos no mundo dos mortos. Assim que a nossa vida for tirada de nós, vamos de novo ao mundo dos mortos. Allah diz isso no Alcorão. Kaifa takfuruna billah? Como é que vocês se atrevem a negar, a rejeitar Allah? Wa kuntum amwatan, a saber que vocês eram mortos. Antes de começar a viver, vocês eram mortos. O que quer dizer que a inexistência é um tipo de morte. Wa kuntum amwatan, vocês eram mortos. Fa ahyakum, Allah vos deu a vida, esta que vocês estão a viver agora no dunya. Thumma yumitukum, depois vos fará morrer. Então a nossa vida está entre duas mortes. A primeira morte, que é a inexistência. A segunda morte, que é a morte que esperamos. Nossa vida está aqui. Entenderam isso? Agora estão prontas a entender a vida de Allah. A vida de Allah não é antecedida de morte e nem depois aparece a morte. Entenderam? Fácil, né? É que a nossa vida foi antecedida da morte. Antes de existirmos, não existíamos. E o não existir significa morte. Assim que existimos, depois não vamos existir. Isso significa morte. Com Allah não acontece isso. Nunca houve um tempo em que Allah não existia. E não haverá um tempo em que Allah não existirá. Então é uma vida eterna, como eu vos expliquei na primeira qualidade. Então, quando falamos da vida de Allah, é uma vida em que a morte não se intromete nela, nem antes, nem depois. Está claro isso? Vamos provar. Não podemos falar em vão. Vamos provar a partir do Quran. Al-Hayatu, a vida de Allah. Esta é a sétima qualidade. A prova, capítulo número 40, versículo 65. Escrevam isso. Surat Ghafir. Ghafir significa o perdoador, o indulgente. No capítulo do perdoador, versículo 65, Allah subhanahu wa ta'ala diz o seguinte: Huwa al-Hayyu la ilaha illa hu
capítulo 40, versículo 65. Allah subhanahu wa ta'ala diz, vamos confirmar depois, presta atenção no que estou aqui a dizer. Huwa, ele quem? Allah. Al-Hayyu é o vivente. A palavra vivente se enquadra mais nas qualidades de Allah do que o vivo. Não é errado dizer que Allah é o vivo, mas é mais correto dizer Allah é o vivente. Por que vivente? Porque não morre. Porque sempre existiu. La ilaha illahu. Não existe ser que merece adoração excepto Ele. Não há divindade além de Allah. Esta é a prova da vida de Allah. Onde é que está o ponto da prova? Aqui. Huwa al-Hayy. Aqui, Allah só disse, ele é o vivente, ele é o vivo. O que eu estava a explicar ainda não aparece bem claro aqui. Vamos buscar outro versículo que vai esclarecer o que eu estava aqui a dizer. Esse versículo encontramos no capítulo 25, versículo 58. Capítulo 25, versículo 58. 25, 58. Capítulo 25 chama-se Suratul Furqan. O capítulo do discernimento, a separação do mal e do bem, entre o mal e o bem. O que Allah diz nesse versículo? Allah subhanahu wa ta'ala diz: وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ. Aí fica mais claro que realmente Allah sempre existiu. Nunca houve tempo em que ele não existia e não haverá tempo em que ele não existirá. وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ على الحي الذي لا يموت. Tem Coran aí. Não consegue ver bem minha letra, é só correr para o Coran. Watawakkal significa deposite toda a tua confiança. Confia em Allah mais do que qualquer outra coisa. Depositar sua confiança é entregar-se a Allah em todos os seus assuntos. وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ. Deposite a tua confiança no vivente. الَّذِي, aquele que lá yamut, não morre. Aqui está a prova do que eu estava a dizer. Nunca houve tempo sem Allah e nunca haverá tempo sem Allah. Então, a palavra الَّذِي لَا يَمُوت, estamos a falar de uma vida que não foi antecedida de morte, e depois dela não vem a morte. Como eu dizia, a nossa vida está entre duas mortes. Portanto, nós, criaturas, nós pessoas, incluindo os jinni, vamos viver duas vezes, assim como morremos duas vezes. A nossa primeira morte é a inexistência, a nossa primeira vida é esta, a nossa segunda morte é quando vamos morrer e ficamos sepultados, a nossa segunda vida é após a ressurreição. Então nós vivemos duas vezes e morremos duas vezes. E Allah não morre sequer uma vez, nunca morreu, jamais morrerá, simplesmente vive uma única vez, uma vida sem início, sem fim. Está aqui a sétima qualidade de Allah subhanahu wa ta'ala, que é al-hayatu, a vida ou o viver dele. Os versículos estão aqui. Tem muitas provas, mas estas são suficientes, porque eu gostaria que a aula de hoje falasse de três qualidades muito ligadas uma com a outra. A primeira é al-hayatu. E eu dizia aqui, a vida de Allah está muito ligada com o quê? Com a sua existência. Do mesmo jeito que explicamos que Allah existe sem início e sem fim, huwa al-awwal wal-akhir, então a vida dele também segue a mesma linha. Nunca houve tempo sem ele e jamais haverá tempo sem ele. A prova está aí, 40, 65, 25, 58. Surat Ghafir e Surat Al-Furqan. Huwa al-Hayyu, ele é o vivente. La ilaha illahu, não existe outro Deus ou outra divindade além de ele.
وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ. Deposite tua confiança em quem? No vivente que الذي لا يموت, aquele que não morre. Ok, vocês sabem o que é depositar confiança? A palavra depositar é novidade para vocês? Então, quando se diz deposite tua confiança, é como se a gente estivesse a dizer: leve toda a sua confiança e não desconfie, não tenha medo de nada. Entregue a sua vida a Allah, que Ele vai cuidar dessa sua vida. Nos aspectos que você acha que pode cuidar de si e nos aspectos em que você acha que não pode, em todos eles, entregue a Allah subhanahu wa ta'ala. Quando você acha que pode fazer a coisa sem dificuldade, sem problema, mesmo assim confie em Allah, porque você não pode confiar em si. Você é um ser imperfeito, não é isso? Aqui aprendemos que não é só quando estamos aflitos, mesmo quando estamos seguros de que se eu fizer isso aqui vai dar certo, confie em Allah, porque pode não dar certo. Já preparou todo o material para construir? Tem pedra acumulada ali, areia, ferros, blocos, terreno, mestre, servente, dinheiro para pagar. Falta mais o quê? Mesmo assim, confia em Allah, porque uma das coisas pode falhar quando você não espera. Por isso, num outro versículo, que não tem a ver com esta qualidade, mas só vou buscar a palavra tawakkal, Allah diz: وَإِذَا عَزَمْتَ, quando você decide fazer algo, quando você acha que agora já vou fazer. وَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. Quando a pessoa se decide a fazer algo, a sua obrigação é confiar em Allah. Nada dá certo se Allah não estiver lá dentro. Mano, aquelas situações em que vocês, não, já está tudo pronto. É só começar só. Aí mesmo no começar pode falhar. E se uma coisa falha, tudo vai embora. Vocês sabem por que a gente diz Bismillah? Depois de preparar a comida tudo, só para comer, o que é que falta? Bismillah. É que você já preparou, você pode se engasgar. Então, em nenhum momento nós devemos ficar sem confiar em Allah subhanahu wa ta'ala. Confiar em Allah não é, pronto, como estou a viajar, Allah me proteja na viagem porque tenho medo de acidente. Não, mesmo quando você tem certeza que o que quero fazer, já posso fazer, confie em Allah, porque do nada as coisas se estragam, mano. Então, voltamos para a nossa aula. Huwa al-Hayyu, Ele é o vivente, la ilaha illa hu. Não existe outro ser que merece adoração excepto Ele. Capítulo 40, versículo 65. 40 é o que? Surat Ghafir. وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ. Deposite tua total confiança naquele que é o vivente que não morre. Capítulo 25, 58, versículo. Está entendida a aula? Esta é a primeira qualidade. Eu vou apagar. Não copiaram? Já copiaram. É isso que eu gosto de vocês. Vocês copiam rápido. Ok, vamos entrar na outra qualidade de Allah subhanahu wa ta'ala. A oitava qualidade chama-se Al-Qudra. Al-Qudratu significa a omnipotência. Estou a escrever aqui português de Portugal. Se for de Brasil, fica onipotência, sem M. Omnipotência. Se essa palavra está a ser complicada para você, é só dizer o poder. Al-Qudra. Quando falamos do poder de Allah subhanahu wa ta'ala, é o fato de Allah subhanahu wa ta'ala fazer acontecer as coisas sem exercer força. Só de falar, a coisa acontece. Presta atenção. Existe o poder de falar enquanto você não consegue fazer a coisa. Você fala, ordena, pessoas fazem. Existe o poder de você exercer força e a coisa acontecer. Existe o poder de opinar. Quando falamos do poder de Allah, não é de fazer esforço, tipo Allah fez, depois fez o sol, depois o mar,
ficou transpirado, essas coisas todas, começou a respirar mal, depois descansou. Não é isso. Allah simplesmente diz e a coisa acontece. Isso aqui é omnipotência. Quando Allah fala uma coisa, mesmo que os anjos não façam acontecer conforme Allah disse, a coisa acontece por si. Isso é que se chama omnipotência. Poder absoluto, que não é limitado por nada. Só para dar exemplo dos tipos de poder. O poder de falar é quando você não consegue fazer. Está com os governantes, presidentes, reis. Eles dizem, cumpra-se. Nem ele vai fazer. Manda fazer uma ponte, ele nem sabe. Mas surgem pessoas capacitadas e fazem. Mas o poder é de quem? É do presidente. Existe o poder de você fazer a coisa acontecer. Os engenheiros, os pedreiros, eles fazem esforço, a coisa acontece, constroem. Existe o poder de opinar, que são os ministros, que é o conselho de ministros, que está a fazer aquilo. Quem vai fazer? Que está lá. Allah não aplica nenhum esforço. Allah não opina. Ele decreta, decide. Já vimos numa das qualidades, um versículo que diz, Innama amruhu idha arada shay'an. Desculpa, não foi aqui. Foi na turma dos homens. Existe um versículo no Surat Yasin, capítulo 36. No fim da sura, Allah diz assim, Innama amruhu idha arada shay'an. A ordem de Allah, quando Ele quer fazer acontecer algo, simplesmente an yaqula lahu kun fayakun. Ele só diz se. A coisa é. Usa só duas letras, Kaf e Nun, que em português é S e E. Seja é muito. Ele só diz se. Se o quê? O que ele quer. E a coisa surge. É isto que a gente chama de omnipotência, o poder absoluto. Quero que coisa X aconteça. Quando ele diz aconteça, está a acontecer. Então, esse poder aí existe em alguém além de Allah? Não. A gente quer muita coisa, nem sabe como fazer acontecer. Omnipotência. Esta é a oitava qualidade de Allah subhanahu wa ta'ala. Vamos buscar a prova do Alcorão. Na Surah Qaf, Allah diz assim, وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ. Criamos os 6 céus, a terra e tudo que existe entre os céus e a terra em 6 dias. وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ. O cansaço não tomou conta de nós, ou seja, não fiquei cansado. Vocês sabem que Allah fez isso aí em 6.000 anos. 6.000 anos para nós, em 6 dias para Ele. Sempre tenham em conta isso. Um dia para Allah são 1.000 anos para nós, humanos. Então, se Allah diz que criou os céus e a terra em 6 dias, são quantos anos? 6.000 anos para nós, 6 dias para Ele. Se você ouve falar que o juízo final vai acontecer em 50.000 anos, são 50 dias para Allah, 50.000 para nós. Está claro? Então, Allah criou os céus e a terra e tudo que existe entre os céus e a terra em 6 dias e não ficou cansado. Diferentemente do que pensam os cristãos, que o Senhor no domingo fez, na segunda fez, na terça fez, na quarta fez, na quinta fez o que fez na sexta e no sábado descansou. Não. Não descansou não, simplesmente não criou nada. Allah não criou nada no sábado. Começou a criar as coisas no domingo. Se vocês quiserem, um dia posso vos trazer o hadith que diz o que Allah criou no domingo, na segunda, as montanhas, o mal, o bem, essas coisas. No sábado não criou nada. Não estava a descansar, simplesmente não quis criar nada. Isso faz parte da omnipotência de Allah. Não fica cansado. É um poder que quando ele exerce, não afeta a força dele. Vamos lá provar isso. Capítulo 35, versículo 44.
capítulo 35, versículo 44. Capítulo 35 chama-se Surat Fatir. Fatir. Já passamos por esta sura aqui. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِنْ شَيْءٍ في السماوات وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليا قديرا. O que Allah está a dizer neste versículo aqui? Versículo 44, Sura, capítulo 35. Presta atenção na tradução. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِنْ شَيْءٍ. Nada pode impedir Allah. Nada pode impedir Allah. Nada pode travar Allah. Fi samawati wala fil ardi. Nem nos céus, nem na terra. Impedir significa o quê? Tipo, quando Allah quer fazer algo, nada pode lhe travar. Isso significa o quê? Omnipotência. Se você tem um poder, querendo fazer algo, algo lhe impede, você não é poderoso. Você já é limitado. Ninguém impede Allah. Nos céus, na terra. Quando ele diz min shay'in, significa sequer nada. Nem os anjos, nem djinn, nem qualquer coisa, nem trovão, nem. Quando ele quer fazer uma coisa, faz. Quer parar com uma coisa, para. Quer avançar, avança. Isto aqui significa omnipotência, um poder absoluto que não é travado por nada. Por quê? A prova está aqui. Innahu kana aliyan qadira. Esse qadira é al-qudra. Al-qudra é omnipotência. Al-qadir é o omnipotente. Por que nada trava, nada impede Allah? Porque ele é altivo, está acima de tudo, qadiran, e é omnipotente. Tudo está abaixo dele e não tem poder de travar a ele. Começando por nós, pessoas. Você gostaria que algo não acontecesse? Se Allah quer que aconteça, vamos lá ver. Vamos ver. E vai acontecer. Diante desta omnipotência, a nossa obrigação, querendo ou não, é só nos entregarmos a Allah. Lembram-se daquele dua que estudamos? O que diz? Allahumma inni abduka ibnu abdika ibnu amatika nasiyati biyadika madin fiya hukmuka. O que tu decides acontece em mim. Não tem como. Olha, se calhar eu não gostaria de ser alto, mas veja como estou, porque não fui eu que decidi. Tantas você não queria ser baixinho, mas veja como você... Isso chama-se Madin fiya hukmuka. O que tu decides acontece em mim. Este dua, vocês já decoraram? Já faz tempo que eu já ensinei. Já memorizaram? As tantas, alguém ainda não memorizou, está aí a patinar ainda num lugar, né? Memorizem esse dua. Esse dua é remédio de tudo que você sente no coração. Eu não gostaria que isso acontecesse, mas Allah decidiu. Então, Allah decidiu, se decidiu é a melhor coisa. Mesmo que eu não goste, o coração fica curado. Porque quem não tem isso, passa mal com os acontecimentos. A vida não te prometeu fazer tudo o que você quer. Ninguém tem essa promessa aí. Tipo, o que vai acontecer é tal como você gosta, não. Há coisas que vão bater na tua cara. Aí você só fica curado a se lembrar que alguém decide além de mim. Entrega-se, tudo fica na boa. Aquele dua é muito importante. Ler todos os dias. Todos os dias ler aquele dua, você vai ter um coração tranquilo que não colide com nada. Estava a construir, apareceu o ciclone, limpou. E a casa já estava quase no terceiro, sei lá, andar. Limpou. Mas se você não tiver fé em Allah, na sua potência e tudo isso, você também vai ser limpada no mesmo dia. Há de seguir aquela casa ali. Mas sabe o quê? A primeira coisa que aparece no coração de um crente é: eu tinha um plano e Allah tinha outro plano. Então, só deve ser melhor o plano de Allah. Com a sua tristeza, você não vai cair. Aconteceu. Um dia vai perceber que o melhor foi ter acontecido aquilo ali. O versículo mais famoso neste assunto aqui, vocês sabem.
Inna Allah ala kulli shay'in qadir. Essa aí você pode ir na madraça. Todos memorizam. Esse Inna Allah ala kulli shay'in significa Allah tem poder sobre todas as coisas. Allah é omnipotente sobre todas as coisas. E no Alcorão está cheio deste versículo. Inna Allah ala kulli shay'in qadir. Eu só vou vos passar a passagem do versículo 20, capítulo 2. Suratul Baqarah, versículo número 20. Fala disso. Inna Allah ala kulli shay'in qadir. Inna Allah ala kulli shay'in qadir.